Olá, lindezas e lindezas, tudo bem com vocês? O que anda acontecendo com esse povo que anda aparecendo pouco nas aulas, hein? Só tô de olho. Já entraram de férias, é isso? Ah, pessoal, vamos ficar um pouquinho mais firmes. Falta pouco. Contagem regressiva. Bom, nesse módulo aqui nós vamos falar de ironia. Quem já não passou por uma situação de ironia, né? Às vezes alguém fala alguma coisa pra você, você fala assim, nossa, como você é irônica. Ou você presencia a ironia de uma pessoa para outra. Isso todo mundo já viu. Ironia é a riqueza da língua e é facilmente evidenciada quando se percebem as diversas possibilidades de sentido de um texto, né, que um texto pode ter. É comum, por exemplo, que alguém querendo expressar uma opinião utilize termos ou expressões que indiquem exatamente o contrário da mensagem que deseja transmitir, havendo aí um pensamento implícito, no caso subentendido, ao que foi expresso, no caso explícito. Em outras palavras, há algo não dito, implícito no dito, explícito. Tal mecanismo é chamado de ironia. Embora seja uma figura de linguagem amplamente empregada, presente tanto em conversas do cotidiano quanto em textos jornalísticos, literários, publicitários e etc. Nem sempre ela é entendida, por isso é fundamental que haja um contexto que possibilite sua compreensão. Bom, então vamos lá. Gostei dessa definição aqui de ironia. Bom, leia no verbete a seguir algumas peculiaridades da palavra ironia. Veja, ironia é dissimular, mas não é mentir. É falar o contrário do que se pensa, mas não é cair em contradição. É poder afirmar absurdos sem abrir mão de critérios. Na ironia, as palavras não são quem elas dizem ser. Engraçado, né? Isso a gente já ouviu falar para falar para pessoas, né? Olha, você não parece ser quem é. E agora também fizeram aí uma sátira da ironia. A ironia não parece quem ela pensa que é, né? O que ela parece ser. Bom, aqui então nós temos todo o conceito de ironia para vocês, né? Falando os exemplos que podem ser usados aí na ironia. E aí ele fala aqui: a inverdade não é sempre irônica, a má sorte tampouco, e algumas coincidências só são coincidências. Mas é difícil definir o que é mesmo irônico. Em inglês, tem um site dedicado a isso. Aí tem esse site aí que fala aqui, algo como isto é irônico.com. Nele as pessoas podem votar para decidir o que cabe e o que não cabe no termo ironia. Bom, nesse verbete é possível verificar que não é fácil explicar o conceito de ironia. Ele pode apresentar algumas variações de sentido e até mesmo em termos históricos, ok? A ironia socrática, por exemplo, tinha um elemento de dissimulação de fingir ignorância, que não é mais muito característico da ironia atual. Outro aspecto que o texto destaca é que, às vezes, pode-se até haver dificuldade de identificar quando ela ocorre. Portanto, ironia é parte de um processo comunicativo, pois o sentido é dado pela interação entre o locutor e o interlocutor. Aí nós temos aqui ironia oral ou verbal. Representa a definição mais comum de ironia, que é dizer algo com intenção diversa do que foi dito. Por exemplo, a ironia neste trecho do conto A Parasita Azul, de Machado de Assis. Olha o Machado de Assis presente em nossas vidas. Soares olhava para Camilo com a mesma ternura com que um gavião espreita uma pomba. Nossa, que olhar que é esse, hein?
Já tentaram imaginar? O olhar de um gavião observando uma pomba. Gente, ele está pronto para devorá-la, né? Concorda? Então é um olhar do quê? De gentileza? Claro que não. Observe a palavra ternura. Ela não foi empregada no seu sentido literal, pois um gavião vê sua presa, a pomba, não com ternura, mas com crueldade. Ironia dramática. Geralmente presente nos textos dramáticos, e é quando a personagem está inconsciente de sua real situação. Porém, o leitor ou o espectador já tem esse conhecimento. Um exemplo ocorre na peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, em que Romeu pensa que Julieta está morta. O público sabe que ela não está. O desconhecimento de Romeu resulta em sua morte. E nós temos também a ironia situacional ou não verbal. Trata-se de uma ironia que não expressa por palavras, mas por atitudes e por procedimentos. Verifica-se uma incongruência entre o esperado da ação e seu resultado. Um exemplo disso seria a situação em que uma decisão por pênaltis, por exemplo. Justamente o melhor batedor do pênalti, de pênaltis do campeonato não faz o gol e seu time não é campeão por causa disso, ok? Então é isso daí, pessoal. O módulo falando de ironia. Tem 4 páginas aí de exercício, só que alguns têm textos, mas voltado à ironia, tá? Então, algumas respostas de interpretação aí é voltada à ironia. Então, não deu para cortar muito, tá? Página 300 a 303, ok? Então, 300, 301, 2 e 3. Ok, pessoal? Beijinho grande, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal, e boa semana de prova para vocês.